iniciar. Nós estamos continuando a nossa sessão do dia 17 de setembro de 2020, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão do CARF. Ainda estamos trabalhando na pauta da manhã. Quando estávamos analisando o processo 78 da pauta da manhã, do contribuinte Real Empreendimentos S.A., e havia um pedido de sustentação oral da doutora Camila Gonçalves de Oliveira, nós tivemos problema no Cienal. Para evitar qualquer prejuízo que fosse causado ao contribuinte, ou prejuízo dos conselheiros na análise do processo, nós suspendemos o julgamento naquele momento e combinamos com a patrona do contribuinte retornar agora às 14 horas. Eu já fui informado que ela está na sala de espera e eu peço ao apoio que chame novamente a doutora Camila, que é para a gente possa continuar o julgamento do processo. Item 78, 82, 83, 84, 87 a 91 da pauta. Doutora Camila, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde. Boa tarde, doutora Camila. Está nos ouvindo bem? Estou. Está bem melhor, hein? Pois é, a senhora acredita que nós fizemos um intervalo pela manhã e depois retornamos e deu para trabalhar bem, está entendendo? Eu acho que era eu. Não. Talvez a esquizofrenia daquele processo. Eu acho que é por aí. Tá certo. Então, doutora Camila, nós vamos aqui continuar. Nós tínhamos apresentado o que é chamado processo item 78. É o processo 11.080.935.087/2009-58, de Real Empreendimentos S.A. O relator, doutor Neudson. O doutor Neudson chegou a apresentar o processo, a senhora fez sustentação oral, inclusive ele apresentou quase todo o voto, mas foi muito truncado, que eu não tenho ideia exata de quanto todos puderam acompanhar. Eu vou passar a palavra ao doutor Neudson, ele vai fazer um relato rápido, a gente passa novamente a palavra para a senhora, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, senão o doutor Neudson conclui o voto dele, tá bom? Doutor Neudson, a palavra está com o senhor. Obrigado. Antes de começar, só uma observação, para evitar essa esquizofrenia, eu botei umas 3 gotinhas de Rivotril em cima do meu roteador, tá certo? Para não ter problema com a esquizofrenia. Mas tudo bem, esquece das brincadeiras, vamos aqui ao processo. A situação, só para relembrar, a situação fática em apertada síntese, é o seguinte: o consultor apresentou uma DECOMP, certo, em que ele pleiteia saldo negativo de RPJ de determinado período, determinado trimestre, já que ele apura imposto de renda lucro real trimestral. A administração tributária verificou que na DIPJ não tinha saldo negativo demonstrado, mas tinha imposto a pagar. A argumentação do contribuinte é a seguinte: olha, eu fiz um pagamento do imposto devido, certo? De forma que na apuração do saldo negativo, esse imposto devido ele não deve mais ser considerado, já que ele foi pago. Ou seja, tudo que foi antecipado, né, seja fonte, estimativa, é saldo negativo, certo? Essa é mais ou menos a situação fática. Especificamente nesse processo, certo? O recorrente traz 3 argumentos, né, principais. Dois argumentos na preliminar, né, evitando a nulidade da decisão administrativa, que não colocou a compensação, e um de mérito. Eu vou resumir as de nulidade, todas foram afastadas, diz respeito à fundamentação legal. A primeira argumento de nulidade, o recorrente diz que o despacho decisório está fundamentado, né, a fundamentação legal não tem compatibilidade com os fatos, né, não há uma correlação entre os fatos e, digamos, os dispositivos legais ali. E aí eu vou, coisa pouca, eu vou ler aqui o meu entendimento. Entendo que o recorrente está equivocado, talvez por não ter dado a devida atenção ao artigo 74 da Lei 9.430, que fundamenta a decisão aplicada. O artigo 74 é aí transcrito,
E eu continuo. A leitura desse dispositivo deixa claro que tem direito à restituição de compensação apenas o sujeito pacífico é apurar crédito. Então, essa é a expressão que está lá no caput do artigo 74 da Lei 9.430. Apurar crédito. Na espécie, o contribuinte está compensando crédito de saldo negativo do primeiro trimestre de 2007. E, nesse período, demonstrou em sua DIPJ que possuía tributo a pagar, e não o saldo negativo pleiteado. Então, não havendo crédito apurado, não há que se falar em restituição ou compensação, nos termos do artigo 74, tá ligado? 1430, apontado no fundamento legal da decisão recorrida. Tá? Então, a decisão, no meu entendimento, está bem fundamentada, quando apontou o artigo 74 da Lei 9.430. O segundo argumento também diz respeito à fundamentação legal, mas o contribuinte afirma que não há fundamentação nenhuma, quer dizer, não é nem falha aqui, não tem a fundamentação. E aqui eu digo o seguinte, no item anterior foi demonstrado que não existe carência de fundamentação legal no despacho decisório atacado, de forma que não há cabimento na presente reclamação de que haveria nenhuma fundamentação, entre aspas. A possibilitar a efetiva defesa do contribuinte apenas por questão de clareza, transcrevo parte do despacho decisório atacado. Então, aqui eu transcrevo a parte decisória em que ele diz isso. Analisar as informações prestadas no documento assim identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que na declaração de informações econômicas fiscais correspondente ao período de apuração do crédito tributário pela DECOMP, consta imposto a pagar. O valor original do saldo negativo informado na DECOMP é de 6.900, o valor do imposto a pagar 117.319. Então, como se vê, não apenas a fundamentação legal está presente, é suficiente, como também a fundamentação fática está presente e demonstra de forma clara que o valor pleiteado na DECOMP não poderia ser reconhecido em razão de não existir saldo negativo demonstrado na DIPJ, mas sim imposto a pagar no valor de 117 mil. Com isso, eu refuto essa segunda arguição de nulidade, por falta de fundamentação. E agora é a questão principal, é a questão de mérito, né, que o contribuinte, ele procura pela aplicação da verdade material, né, diante de um alegado erro que ele teria cometido, né, ao prestar essas informações, essas declarações à administração tributária. Bom, no mérito, o recorrente afirma que possui direito de crédito legítimo, embora um erro na formulação da sua DIPJ tenha causado uma demonstração equivocada, o que não deve prevalecer sobre a verdade material, conforme o seguinte acerto, e aqui eu transcrevo aqui trechos do recurso voluntário, em que ele afirma isso. Bom, em apertada síntese, o recorrente afirma que errou na elaboração de sua DIPJ, ao deixar de informar que o imposto devido, 117 mil, já havia sido quitado por meio de um ANDAF, de forma que o saldo negativo foi reduzido indevidamente por esse valor. O contribuinte comprovou um pagamento de R$ 124.280 a título de RPJ, lucro real trimestral, código 0220, para o primeiro trimestre de 2007. Então, não há dúvida de que houve um pagamento, certo, para quitar o IRPJ devido. Verifico que o erro do contribuinte reside no pagamento do IRPJ quando já havia pagamento antecipado, fonte, que quitaria parte do imposto devido. Portanto, caberia ao contribuinte pedir restituição ou compensação do IRPJ pago e não o saldo negativo. Portanto, não há um erro de preenchimento nas declarações da IPJ ou DECOMP, mas sim um erro na caracterização jurídica de uma situação fática. A situação fática do contribuinte era tal, né, que ele tinha o posto devido, que ele pagou esse imposto devido com DAF, que ele tinha retenções na fonte, e isso poderia gerar, deveria ser utilizado para quitar esse mesmo imposto devido, certo? E
Mas como houve o pagamento, certo? Essa fonte não teria sido utilizada. Então, diante dessa situação fática, qual foi a interpretação do contribuinte? Então eu tenho um saldo negativo. Certo? E o meu entendimento é que esse entendimento está errado, ele não tinha saldo negativo. Certo? Ele podia ter pagamento indevido maior, mas não saldo negativo. Então, essa turma de julgamento, então, perante um erro, né? Vamos falar sobre o erro, então. Essa turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento de decompo pode ser superado em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório recorrente. Por exemplo, quando há uma troca entre exercício e ano calendário do saldo negativo. O erro do contribuinte também tem sido superado por essa turma, ainda quando não é evidente, mas o recorrente demonstra nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de um erro não ser evidente. Por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, parágrafo 1º. Mas não é o caso. Todavia, na espécie, há uma situação que exige uma maior reflexão. A administração tributária, antes da não homologação da DECOMP, informou o contribuinte de que não existia saldo negativo apurado em sua DPJ e o intimou a adotar providências, retificação da DPJ ou da DECOMP. Nesse momento, caberia ao contribuinte corrigir o valor da DECOMP de saldo negativo e apresentar outro DECOMP de pagamento devido ao maior. Todavia, o contribuinte nada fez. Entendo que o erro excusável é aquele prontamente reparado pelo contribuinte, ou aquele cuja reparação o contribuinte não teve a oportunidade de realizar a partir do seu conhecimento. Na espécie, o contribuinte foi alertado do erro pela administração tributária em tempo hábil para sua reparação e não adotou qualquer providência. Ademais, atender o pedido do contribuinte não seria apenas reparar um erro, mas sim criar uma solução teratológica, pois implicaria reconhecer um saldo negativo que não existe, ou aceitar como saldo negativo algo que é um misto entre saldo negativo e pagamento indevido. Não cabe à administração tributária criar soluções que extravasam a legalidade apenas para suprir a imperícia do contribuinte. Também não é possível simplesmente acatar os pedidos do contribuinte como se fossem fundamentados em pagamento indevido a maior, pois isso implicaria validar sem qualquer verificação a apuração realizada pelo contribuinte, ou seja, o valor do lucro real, a existência das retenções na fonte e a tributação das respectivas receitas, para o qual não há nesses autos os elementos necessários, já que não foi este o pedido formalizado. Por fim, diga-se de passagem que o contribuinte está pleiteando utilizar o mesmo alegado direito creditório, tanto para fins de restituição, TER, quanto para fins de compensação, DECOMP, o que não seria possível ainda que o direito creditório fosse reconhecido. Mas esse não é o caso. Então, aqui é só um alerta, né, e aqui lembrando do relatório, que o contribuinte apresentou duas declarações, um TER, pedido de restituição, e uma DECOMP para o mesmo direito creditório. Então, só lembrando, eu atribuí isso a uma sistemática anterior às DECOMPs eletrônicas, né, anterior a 2002, quando o contribuinte apresentava um pedido de restituição primeiro e depois apresentava um pedido de compensação. A administração tributária analisava primeiro o pedido de restituição e, conforme o resultado, ia analisar o pedido de compensação. Né? O que foi extinto com o advento da DECOMP, certo? Em que cada pedido é autônomo. E tanto no PE como na DECOMP eu posso reconhecer o crédito tributário autonomamente. Então, o fato de ele ter entrado com os dois pedidos
Mesmo que o direito creditório fosse reconhecido, a gente teria que indeferir um dos dois, porque senão teria duplicidade de utilização. Bom, com essas razões, entendo que o erro do contribuinte ele não pode ser superado no presente processo. Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Neudson. Doutora Camila, só lhe esclarecendo, como a senhora tinha feito sustentação oral e de manhã, e a senhora me falou assim, não, eu quero só assistir à tarde, por isso que eu não lhe passei novamente. Mas nos outros processos, se a senhora desejar fazer sustentação oral, a senhora tem direito também, tá vendo? Que foi pedido, ok? Não vou fazer. Já fiz pela manhã, já fiz um genérico, não vou fazer. Tá ok, doutora Camila, obrigado. Obrigada. A senhora tem direito a ficar até o final da sessão dos seus processos, viu? Quem pediu a palavra foi o doutor Alain. Doutor Alain, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Neudson, tira uma dúvida minha relacionada a uma afirmação que você fez e que talvez eu não esteja muito bem informado. Não tem relação direta, né, mas como é incidental aqui as suas fundamentações, você falou que quando o contribuinte pede PER, ele não pode depois pedir decomp em relação a esse mesmo crédito? É isso? Porque o PER é um pedido de restituição. Não, eu sei, eu entendi. Porque, tipo assim, eu imaginava que quando o contribuinte, por exemplo, quando ele entra com uma decomp, certo? A decomp do crédito, aquela que ele informa o crédito, a gente não tem dúvida que depois ele vai poder apresentando outras decomps, fazendo menção à chamada decomp do crédito, não é isso? Sim. Perfeito. Eu pergunto, isso também não vale se ele fizer PER e depois ele quiser indicar o número do PER nas decomps seguintes? Não existe essa possibilidade? Não, porque o PER é pedido de restituição. Não, eu entendi, eu sei. Eu achei que essa sistemática antiga ainda valesse para a sistemática nova. Você apenas informasse o número do PER como decomp do crédito. Eu imaginava que existia essa possibilidade. Não existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Porque o PER, assim, se for deferido, ele indica o nome da conta e é depositado o valor na conta dele. É diferente de uma decomp, onde ele não indica o crédito, que fica lá o crédito disponível no sistema de controle. Então o contribuinte tem que optar uma coisa ou outra, né? Se ele optar o PER, ele não pode mais usar aquele crédito para compensar, então. Não por quê? Não é nem possibilidade material, certo? Não, tudo bem, entendi. Se for indeferido, ele não usa para nada. Se for deferido, vai o dinheiro todo para a conta dele. Eu entendi, né? É porque na minha cabeça eu achei que existia essa possibilidade. Você trouxe essa antes, o que acontecia? Existia uma ordem, certo? Nessas análises. Era necessário, primeiro, né, a análise do direito creditório. Ou seja, tanto é que você vê que na legislação, primeiro fala em restituição, e depois fala, alternativamente, ele pode compensar. Entende? E a sistemática anterior refletia a legislação. Ou o contrário, eu não sei quem nasceu primeiro. Né? Entende? Mas refletia isso daí. Né? Com a nova legislação, não há mais essa ordem de prejudicialidade em relação ao outro. Você pode entrar só com a decomp e já resolver todo o direito creditório. Perfeito. Antes não, tinha que entrar com restituição. Perfeito. Deixa eu ver, a Gisele está pedindo a palavra. Doutora Camila, a senhora pediu a palavra, eu não posso colocar a senhora no debate, tá certo? Só para assistir. É só um esclarecimento de fato, mas tudo bem. Tá certo. Porque me parece que o motivo do deferimento do doutor não foi bem esse que eles estão discutindo agora. Tá? Não, mas é porque o que eu queria explicitar, presidente, é que nesses casos de PER decomp, que a gente chama de PER decomp, nós usamos isso muito, inclusive, no PIS e COFINS. E nesse caso aí, a compensação, quando você faz o pedido de compensação, você atrela ao pedido de ressarcimento. Então, não é que você está pedindo duas vezes. Você pediu uma vez, eu pedi uma vez só que eu atrelei aquele pedido de ressarcimento à minha compensação. É só isso. Ok, obrigada. Obrigado também. Então, gente, vamos retornando à votação. A doutora Gisele pediu a palavra. Ok? Vamos lá. Bom, nesse caso... Vocês não estão... Bom. O presidente, acho que caiu novamente. Ele congelou. Você está ouvindo, Ricardo? Doutor, caiu um pouquinho. Voltou.
Bom, então vamos lá. Nesse caso, o que chama atenção é que o contribuinte ele foi intimado, né, para apresentar a retificação, né, Neilson, você coloca isso muito bem. Na sequência, no recurso voluntário, ele traz essa alegação. Então, assim, eu já tenho muitos julgados, algumas posições nesse sentido, que eu poderia até, né, reconhecer isso como um pagamento indevido a maior, até superando essa questão do contribuinte não ter atendido a intimação de forma a retificar, somente se viesse um conjunto probatório competente. E no seu voto você coloca, embora, né, por outras razões complementares, você coloca de forma categórica essa minha visão, né, que se porventura a gente tivesse que revisitar a apuração do imposto de renda, o próprio contribuinte de antemão já teria que trazer esses indícios, né, ele traz o DARF, mas ele não traz a apuração do lucro real, a existência das retenções, a tributação da respectiva receita. Isso me incomodou muito, porque para além, né, de não ter respondido à intimação, adicionalmente, quando eu olho a documentação do recurso voluntário, eu não tenho um livro, eu não tenho nenhum elemento de prova que me force a ter indícios suficientes para a gente utilizar um dos racionais que a gente vem aplicando nessa situação, que é justamente mandar para a unidade local para que ela aprecie o direito creditório como, ao invés de saldo negativo, como pagamento indevido a maior, e aí profira novo despacho decisório. Nesse caso, eu não consigo visualizar isso, porque eu não tenho esses elementos necessários no recurso voluntário. Então, aqui, né, como acho que o Alan também já colocou em outras oportunidades, se a gente tivesse as retificações, provavelmente a situação não chegaria aqui. Se chegasse aqui, ela já estaria com outro grau de amadurecimento probatório, né? Vamos supor que ela retificasse da IPJ, que eu concordo com o Neilson, que talvez não seja o caso, caberia um pedido realmente de restituição do imposto de renda, mas dito isso, a gente teria um outro contexto fático probatório que nos viabilizaria ter algum grau de viabilidade e manejo na busca da verdade material, uma vez que o contribuinte não traz esses elementos, não atende a intimação, ficamos aí numa situação um pouco mais delicada, né? Então, eu só quis colocar essas ponderações até em linha com os outros julgados que a gente tem a respeito, tá, presidente? Ok, doutora Gisele, obrigado. Senhores, eu posso iniciar a votação? Se ninguém levantar a mão, vou iniciar. Doutora Gisele, eu vou começar com a senhora. Então, eu acompanho o relator. Doutora Gisele. Ok. Acompanho o relator pelas conclusões na linha do que eu já explanei há pouco. Deixa eu só anotar aqui. Pela conclusão da Gisele, pelas conclusões. Doutor Alan. Então, presidente, nós temos alguns casos, não exatamente idênticos a esses, né, mas semelhantes, em que, enfim, o contribuinte alega um determinado erro de preenchimento e, eventualmente, quando esse erro é evidente e a gente percebe que o contribuinte foi surpreendido com um despacho decisório que negou o crédito por um simples erro de preenchimento na declaração, sem ter sido nem intimado antes, em algumas situações a gente tem realmente superado a questão e devolvido para a DRF para ela proferir um novo despacho decisório. Mas aqui no caso dos autos, realmente não, ela foi cientificada do problema, né? ela não foi, digamos, surpreendida pelo despacho decisório, ela foi intimada, e por conta disso tudo, as minhas razões não são exatamente idênticas, mas concordam em parte com o relator. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Bom, doutor Alan acompanhando pelas conclusões. Depois do doutor Alan, nós vamos o doutor Alexandre, né? Exato, presidente. Eu também vou acompanhar pelas conclusões, tal qual a Gisele apontou ali, né, a questão probatória. Ok, doutor Alexandre, obrigado. Doutor Efigênio. Presidente, como a gente vem analisando essa turma, alegar e não aprovar, o contribuinte alegou, mas não provou. Então, eu acompanho o relator em todo. Obrigado, doutor Efigênio. Doutor Jefferson. Presidente, eu acompanho o relator pelas conclusões nos termos do argumento da doutora Gisele. Tá, ok. Doutor Jefferson pelas conclusões e doutor André. Presidente, na mesma linha da divergência aberta pela conselheira Gisele, eu até poderia superar esse impeditivo de
responder a intimação e da alteração do crédito, até mesmo porque a gente está no mesmo contexto, mas o contribuinte realmente não se desincumbiu do ônus, mesmo diante de tantas evidências, e então eu vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Então, o doutor André também é pelas conclusões. Eu acompanho integralmente o voto do doutor Neudson, não vejo condições de ser concedido crédito nessa situação, ok? E, presidente, nesse caso também eu vou fazer a declaração de voto, né, assim como nos anteriores, para fazer constar, né, para ficar coerente com os outros casos. Ok, só um minuto, anotar aqui, então, senhores. Vou aproveitar o tempinho aí, só fazer uma observação. O ressarcimento, ele se assemelha mais a um saldo negativo, certo? Do que uma restituição. É um encontro de contas, né, que há um resíduo, e esse resíduo vai ser utilizado ali em outro. Não é exatamente a mesma coisa, mas está mais por uma compensação do saldo negativo do que por... É a mesma família, Nilson. Senhores, deixa eu, por favor, estou concluindo a votação, tá certo? Por favor, é só por uma questão de ordem aqui, eu pediria que a votação desse processo está encerrada, porque eu só estou anotando aqui, né, tá certo? Bom, senhores, então ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral por videoconferência o patrão do contribuinte, a senhora Camila Gonçalves de Oliveira. Por determinação do presidente da turma, foi suspenso o julgamento no período da manhã por problemas técnicos na plataforma. O julgamento retornou às 14 horas, novamente com a participação do patrão do contribuinte, a senhora Camila Gonçalves de Oliveira. Votaram pelas conclusões aos conselheiros Gisele, Alain, Alexandre, Jefferson e André. A conselheira Gisele apresentará a declaração de voto, ok? Então, eu vou agora passar para o próximo item da pauta. Só um minuto. O próximo item da pauta vai ser também, vou pedir sustentação oral pela doutora Camila. É o item 82. O processo é o 11.080.905.758/2012-51. Recorrente Real Empreendimentos S.A., e o patrão do contribuinte, a doutora Camila Gonçalves de Oliveira, está acompanhando o contribuinte, tem direito, se ela quiser optar por sustentação oral. Ela já se manifestou previamente que está só acompanhando, porque quando fez a sustentação oral pela manhã, ela já fez abrangendo todos os processos. Então, eu já passo a palavra direta para o doutor Neudson. Presidente, se podia dar uma sugestão na redação anterior, quando fala plataforma, eu achei interessante especificar a plataforma da sala virtual, entende? Plataforma é essa. Tá. Só para fechar. Tá bom, tá. Então, nós temos uma situação aqui muito parecida, né? Compensação, saldo negativo, IRPJ, operação grupo real trimestral. Eu vou, deixa eu só consertar aqui o meu texto. Aí. Só um minuto. Tá muito grande aqui. Certo. Agora dá para ler. Então, a situação fática é muito parecida, tem algumas especificidades que aí eu vou apontar, tá certo? Esse é o relatório. Tá? O processo trata de duas declarações de compensação de compra, todas apontando o direito creditório no valor de R$573 mil arredondados, né? A título de saldo negativo do RPJ do segundo trimestre de 2007. A administração tributária verificou que o saldo negativo apurado na correspondente da IPJ era inferior ao saldo negativo demonstrado na referida DECOMP, pelo qual a administração tributária homologou uma DECOMP apenas parcialmente, no limite do valor do saldo negativo disponível, R$460 mil, e não homologou a outra DECOMP, nos termos do despacho decisório de folhas 8 e 7. Então, a situação aqui é muito parecida. Qual é a diferença? É que existe saldo negativo, certo?
Só que o saldo negativo, existe saldo negativo demonstrado em DIPJ, quero dizer. Só que o saldo negativo demonstrado em DIPJ é inferior ao saldo negativo demonstrado na DECOMP, que é o pleiteado, né? Então, o que acontece? A administração tributária homologou, em parte, até o limite do saldo negativo demonstrado em DIPJ, né? E não homologou essa diferença. E o argumento do contribuinte é o mesmo, no sentido que, olha, essa diferença deve ser aproveitada como saldo negativo. Por quê? Porque eu não tenho mais imposto devido, já que eu paguei com DARF, certo? Então, a partir daí, é muito semelhante. A diferença fática é somente essa. Inclusive, em termos de argumentos do contribuinte, né, do recurso voluntário. Esse é o relatório, senhor presidente. Pode passar para o voto. Certo. Bom, o contribuinte traz 3 argumentos, novamente, os mesmos argumentos, tá? Os 2 primeiros são argumentos preliminares em relação à fundamentação legal, são aqueles mesmos argumentos. Certo? O primeiro deles afirma que a fundamentação do despacho decisório, fundamentação legal do despacho decisório, não tem concorrência com os fatos, né? Não tem a mesma relação. E eu demonstro que existe essa relação, porque é apontado o artigo 74 da Lei 9.430, certo? E esse artigo 74 diz que só tem direito à justiça ou compensação quando a gente quer apurar crédito. O contribuinte, ele teve a compensação homologada até o limite do crédito apurado por ele da DIPJ. O que foi negado foi que ele não está apurado na DIPJ, né? Então, entendo que a fundamentação legal trazida no despacho decisório é adequada e suficiente, né? O segundo argumento do contribuinte diz que não há fundamentação legal, né? E eu digo que há fundamentação legal, eu demonstro isso transcrevendo a parte do despacho decisório, né, em que ele fala: o valor original do saldo negativo em formato PDCOM, o demonstrativo de crédito é 573. O valor na DIPJ é 460, menor. Somatório das parcelas da composição do crédito, 573, igual na PDCOM. E a IPJ devida a 113. Resultado, ele tem saldo negativo disponível, 460, certo? Mas estabiliam 573. Tá? Então, assim como o processo anterior, certo? Com isso, demonstra que há, sim, fundamentação, não só legal, como fundamentação fática, né, para não homologar totalmente a compensação. Exatamente pelaquela parte, né, em que o saldo negativo demonstrado na DIPJ é menor, né, a parte menor em relação à demonstração na DIPJ. E o último argumento é direito creditório, erro, verdade material, é exatamente o mesmo argumento do processo anterior, certo? Aqui não há aqui assim, eu digo que não é um erro de empreendimento de compra, é um erro de interpretação da situação fática ali. O contribuinte não tem saldo negativo, tem pagamento indevido ou a maior, e ele que poderia ter sido superado, poderia superar, mas aqui na situação em que o contribuinte foi intimado para corrigir o erro, tinha tempo hábil para isso e não corrigiu. Então, entende? A razão, então, de interferir pelo contribuinte não é nem pelo erro, é porque ele não cumpriu o ônus dele como regarente de demonstrar, de tomar as medidas necessárias para que fosse satisfeito o seu pedido. E aí retificar. Então, ficou sabendo do erro, não fez nada. Né? Então, essa, na verdade, é o fundamento no meu voto, é o fundamento do indeferimento. E aqui eu faço também, assim, o que é diferente, muito empecilho aqui para mudar assim, de volta, não é muito mais grave, mas é um pouco mais grave para andar de volta da DRE, porque se eu for reconhecer, eu estou reconhecendo que é saldo negativo, eu não posso mandar para a DRE dizer assim, não,
reconheça como se fosse pagamento indevido. Mas se eu mandar reconhecer como pagamento indevido, e a parte de saldo negativo que foi reconhecido? Quer dizer, aí na mesma ideia, como eu dizer, não, reconheço uma parte como saldo negativo, uma parte como pagamento indevido. Quer dizer, tumultua ainda mais, né, o procedimento administrativo. Quer dizer, desordena esse fator de entropia enorme aí no sistema tributário para atender um pedido do contribuinte que não satisfez o seu ônus, né, foi informado, foi comunicado, né, e não tomou nenhuma providência. Né. Então, ainda tem esse pequena agravante, é um pouco mais complicado, né, porque já foi satisfeita uma parte como saldo negativo, é um pouco mais complicado eu atender agora uma parte saldo negativo e uma parte pagamento devido, né. Então, senhor presidente, por essas razões, eu nego o provimento ao recurso voluntário no meu voto. Ok, senhores, a palavra está aberta para a doutora Gisele. Nilson, estava dando uma folhada nesse processo. Diferente do anterior, esse eu vi que não há uma intimação para o contribuinte. De toda forma... Deixa eu ver o relatório direito. Assim, eu andei folheando, se tivesse, me avisa. De toda forma... Se tiver, dando um relatório. Aí, quando você vai também na decisão da DRJ, ela não entra propriamente... Não tem intimação, viu? Não tem. E aí ela não entra, eu acho que ele é um pouquinho diferente do anterior nesse sentido, porque assim, além de não ter tido a intimação, você não tem aqui a DRJ enfrentando a possibilidade de ser uma complementação desse saldo negativo, tá? Porque aqui a situação não é pagamento indevido, como você bem colocou, seria um saldo negativo complementar que está no Perdecomp, mas não constou da DIPJ. Então, teria que ter existido essa intimação para retificar a DIPJ. Aqui a intimação ela não existiu, pelo menos eu não localizei. Na sequência, a DRJ, ela bloqueia a análise pelo fato de que ela não pode ultrapassar esse critério de ser uma complementação do saldo negativo, enfim. Ela não entra no detalhe probatório, tá? Aqui. Em que pese, eu acho que as provas poderiam ter sido trazidas no recurso voluntário, e a contribuinte aqui também traz esses indícios quanto ao pagamento, né? Mas não traz o lastro probatório. Aqui, para mim, o impasse está. Não tem intimação e a DRJ ela não tenta apreciar o direito creditório, ou seja, ela não tenta apreciar essa adição no saldo negativo a partir da Perdecomp em detrimento da DIPJ, inclusive até intimando a própria contribuinte, se ela ultrapassasse essa questão preliminar, para fins de que apresentasse a documentação da recomposição do saldo negativo, né? E daí demonstrasse que a DIPJ teria alguma inconsistência propriamente dita. Então, aqui, para mim, doutor Neudson, data máxima vênia, eu tenho esse impasse, e que eu remeteria, neste caso, tá, para novo despacho decisório, especificamente por conta desses steps não estarem, em termos de provocação e convicção, cumpridos, ao meu ver. Então, aqui, são esses dois pontos que eu acho que acaba diferenciando do outro caso, por conta aí dessa ausência de provocação do contribuinte, né? Porque isso acaba pesando, né, na medida que ele não traz, mas também ele não foi provocado e a DRJ não superou a questão preliminar. Então, para mim, aqui é um pouquinho diferente, e daí eu adotar, nesse caso, o retorno. Tá? Eu só quis colocar para vocês. Ok, doutora Gisele. Colegas, a doutora Gisele colocou, eu não vou criar em polêmica, eu não concordo de forma alguma com esse posicionamento. Acho que a DRJ não é autoridade preparadora, tá certo? Ela julga a lei apresentada, tá entendendo? Valoriza provas. Então, já discutimos em usos, mas não é um ponto de vista, você sabe muito bem, tá certo? Ela é uma autoridade reguladora igualmente a nós. Quem tem que provar o direito líquido e certo é o contribuinte, tá? A autoridade local não apreciou a determinada matéria em decorrência de problemas
foi prescrição, depois que era prescrito. Ela declarou um fato que o impediu de verificar outros fatos, está entendendo? O que também não me parece quando o contribuinte erra, tá certo? Inclusive, ele está transmudando um pedido ao outro. Mas isso já foi muito comentado, está escrito. Alguém deseja fazer mais algum comentário? Se for o caso, eu passo em votação. Tá certo? Então, presidente, eu só confirmar isso, porque numa parte do meu voto eu faço referência aqui a um documento. Pois não. E eu posso estar enganado, né? Neudson, se você achar, muda, porque realmente eu folhei, eu fui tentando ir de uma a uma e não localizei nos moldes dos anteriores, que eu também olhei, essa questão da intimação, tá? Eu também não localizei. Verifiquei também, não localizei. Todos os outros eu fiz questão de checar, porque isso para mim realmente acaba, né? Aí quando não tem, eu vejo muito a decisão da DRJ versus ausência de intimação prévia, e aí para mim realmente tem peso. Nos outros tinha. E isso tem sido uma forma que a gente discute muito aqui na turma, né? Se ele foi orientado pela intimação, depois pela DRJ e não trouxe prova para o processo, né? Esse é o ponto, porque daí mata, né? Aí, como nos outros casos, não há dúvida. Foi intimado, a DRJ apresenta, reforça esse fato, e o contribuinte em recurso voluntário não traz nenhuma escrituração da apuração e nada. Tranquilo, que é a colocação anterior. Aqui eu não vejo a mesma circunstância fático-processual. Eu estou vendo que eu tenho um erro aqui no voto. Eu digo aqui no voto que tem... o contribuinte foi informado do presente despacho. Não, foi informado do presente despacho. É uma situação realmente diferente para mim também, né? Preferiu requerer isso. É porque são dois grupos de processo. Eu precisava que eu estava ainda no primeiro grupo, mas esse aqui já é o segundo grupo. Então, há aqui um erro meu aqui no voto, quando, inclusive, estou fundamentando, o fato que... Mas ele altera as suas conclusões? Eu vou ter que alterar, porque Não, se isso altera as suas conclusões. Altera, porque o fundamento da conclusão não existe, né? Tem que alterar. Por quê? Eu digo assim, olha, se ele... eu entendo que esse erro pode ser superado, né? É excusável. Eu falei no processo anterior. Por que não no processo anterior? Porque eu não vou excusar um erro que o contribuinte não tinha vontade, né? Não demonstrou vontade de consertar. Por que eu vou permitir que ele conserte se ele já demonstrou que não quer consertar? Aqui ele não tem essa demonstração. Pelo contrário, ele está pedindo, né? Então, eu vou pedir permissão aqui para reformular o meu voto, né? Porque eu tenho que eliminar essa parte que não corresponde à verdade, né? Aos autos, e esse foi o erro aqui na análise. Vou ter que eliminar essa parte, né? Que fala que ele foi intimado para corrigir e não fez, né? E nesse caso, a providência que eu adoto é semelhante, né, ao que a turma vem adotando. Seria assim, olha, aí aqui só tem um problema, viu, Gisele, que é essa questão dessa natureza dupla aí do crédito tributário, porque foi reconhecida uma parte como... Já foi reconhecida uma parte como saldo negativo, né? E agora? E o restante? Né? Aí eu não sei, talvez voltar não seja a melhor solução. Aí eu queria colocar, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, da possibilidade, porque assim... Eu acho que sim, Neudson, porque de alguma maneira, eu também não entendo o que seria anular, né? Eu acho que é uma complementação de análise pela autoridade local, né? Então,
pessoalmente, eu ainda ficaria com a nossa, porque, assim, nossa forma de remeter. Você. Porque, senão, né, não sei, eu não veria muito problema nesse sentido, porque a gente não anula. Esse é o ponto, a gente cuida de trazer complementarmente essa nossa decisão para daí. Então, senhor presidente, assim, nesse caso, como o contribuinte não foi intimado, ele não teve a oportunidade de reparar o seu erro antes, né, do despacho decisório, entenda que ele deve ter a oportunidade durante o processo, essa mesma oportunidade durante o processo, né, requerimento dele mesmo, né? Ele não foi provocado nesse despacho decisório, mas agora ele comparece o processo, né, e requer, né, e então eu creio que deve ser dada essa oportunidade ao contribuinte. Nesse caso, o encaminhamento seria dar parcial provimento ao recurso voluntário, né, para que o processo retorne à TRF, para que ela aprecie a liquidez e certeza, né, do pagamento indevido a maior de RPJ. E aí eu tenho que dizer o valor, né, correspondente à diferença entre o DARF. Só para facilitar. Mas aqui não é saldo negativo, É saldo negativo. Mas foi reconhecido o saldo negativo. Só uma questão de ordem. Só uma questão de ordem, assim, para facilitar. Tem um despacho padrão, quer dizer, uma conclusão padrão de despacho, não. Um resultado padrão de vocês, se é o que você quer adotar, né? Que seria o retorno dos autos ao tribunal local para análise do mérito de direito creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual capital, sem ônus da DRF intimar o contribuinte a apresentar novas provas complementares. É isso que vocês querem, doutor Nilson? Qual é o problema desse despacho, senhor presidente? É que aqui não retorna todo. Mas como é que o senhor quer que eu coloque? Pois é, porque uma parte já foi reconhecida, que é de saldo negativo. Certo? Não foi reconhecido uma parte o saldo negativo demonstrado já foi reconhecido. Aí a gente não está nem falando nisso, não é nem mérito nosso. Isso que já foi reconhecido, né? Não está sob júdice. O que está sob júdice é a parte que não foi reconhecida. Isso. E qual seria o fundamento do contribuinte? Opa, eu fiz um pagamento indevido a maior. Eu fiz um pagamento a maior, na verdade. Sim, está certo. Mas como é que seria a sua conclusão, então? Pois é, eu estou só explicando por que não cabe essa daí. Não. Certo? Então, seria... o senhor pode colocar, por enquanto, aí, por favor, assim, dar provimento parcial para retornar... Nós temos o voto do relator? Temos o voto do relator, e aí, com calma, eu vou especificar isso aí. Coloca no seu voto como o senhor achar melhor, entendeu? Se os colegas acham que... porque não é uma situação tão simples como essa em que volta tudo, entende? Eu não sei nem se deve voltar. Eu tenho que pensar melhor sobre essa providência que a gente está pedindo à DRF aí. Seria um saldo negativo complementar a partir da diferença reconhecida e do adicional decorrente do pagamento indevido ao maior. Talvez valha a pena até que eu coloque meio detalhadinho isso, sabe, Nilson? Minha sugestão. É só a parte controversa que devolve, a outra já fica liquidada. Ou isso, levando essa parte controversa. É isso, né? A gente considera a parte controversa, devolve para a unidade local, aí ela vai ficar restrita somente àquela parcela. Feito. Doutor Alan tinha levantado a palavra, deseja falar mais alguma coisa? Não, presidente. Tá certo. Senhores, está tudo bem? Doutor Alan, você está com a mãozinha levantada, Alan. Pronto, tirei. Tá joia. Senhores, entenderam a proposição do doutor Nilson? Posso colocar em votação? Doutora Gisele. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Gisele. Doutor Alan. Acompanhe, presidente. Doutor Alan e doutor Alexandre. Acompanhe, presidente. Doutor Efigênio.
Com o relator, presidente. Dr. Jefferson. Dr. Jefferson. Tá boa a internet dele. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, Dr. Jefferson. Depois do Dr. Jefferson, Dr. André. Eu ia falar do antes, cortou? Foi, mas agora está normal, Dr. André. Acompanho o relator, presidente. Tá, eu vou ser voto vencido, tá certo? O meu voto é no sentido de divergência de negar provimento ao recurso voluntário, tá certo? Os motivos já expus diversas vezes, eu entendo que é dever do contribuinte trazer provas do processo, do pedido dele, é interesse dele, tá certo? Não vou abrir mais essa polêmica, isso já foi discutido demais, respeito demais os ensinamentos dos senhores, mas o meu é diferente. Então, o resultado, eu estou anotando da seguinte forma: acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. A senhora Camilo Gonçalves Oliveira assistiu à sessão de julgamento, já que ela não precisou, ela não desejou mais fazer a sustentação oral. Presidente, Pois não. Presidente, só uma questão de ordem. Como eu fiz a sustentação oral no primeiro caso? Eu registro a questão. Por favor, obrigada. Então, aqui, vamos dar para ficar feio, sustentação oral por videoconferência, o fator de contribuinte, a senhora Camila Gonçalves Oliveira, e foi realmente a senhora fez para englobar todos os processos, ok? Senhores, é dessa forma, está tudo ok, eu posso passar para frente? O próximo item da pauta também é do contribuinte Real Empreendimentos S.A., a sustentação oral também da doutora Camila, que ela já fez hoje pela manhã, envolvendo todos os processos, é o item 83. O processo é o 11.080.935.085/2009-69. O relator também é o doutor Neudson, a quem eu passo a palavra. Ok, senhor. Então, essa situação, essa sim, aqui eu tenho certeza que é igual à do primeiro processo. Tá? Eu vou ler aqui a parte do relatório, né, que aponta as questões fáticas específicas. O processo trata de declaração de compensação, a qual aponta o direito creditório no valor de 102.000 a título de saldo negativo do RPJ do terceiro trimestre de 2007. A administração tributária verificou que o saldo negativo apurado na correspondente DIPJ era inferior ao saldo negativo demonstrado na FDECOM, pelo qual o contribuinte foi intimado para sanear a inconsistência, folhas 4. Aí tem que precisar lá mesmo. O contribuinte não tomou qualquer providência diante da intimação, de forma que a administração tributária homologou a DECOM apenas parcialmente no limite do valor apurado na DIPJ, a menos de pequena diferença, nos termos do despacho decisório de folhas 2. Tá? Essa pequena diferença é uma precisão ali em comparação à DIPJ e a DECOM, se não me engano. Então, os argumentos são os mesmos, aqueles 3 mesmos argumentos, certo? Que 2 preliminares, 1 de mérito, as 2 preliminares em relação à fundamentação legal e fática, e a terceira mérito é a questão do erro, tá certo? O erro que seria caracterizado pelo pagamento do imposto devido quando havia antecipações, no caso de compensações, estimativas. Então, aqui sim, é a mesma coisa do primeiro. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Isso, o erro. Aqui tem uma questão adicional. A quitação do imposto devido, certo, foi apenas parcialmente paga com DARF. E uma pequena parcela, a maior parte foi quitada por DECOMP, certo? Então, aqui é um motivo adicional para negar, assim, se fosse deferir, seria no máximo pelo valor pago com DARF, certo? Porque eu não posso entender como pagamento indevido uma DECOMP,
Se a decomp é indevida, não existe a compensação. Nunca vai gerar um pagamento indevido, né? Nunca vai gerar um débito, certo? Então, aqui eu não estou negando o provimento. Por quê? Porque ele foi intimado e não consertou. Mas mesmo que fosse reconhecido o crédito teria que ser reconhecido só na parte que foi paga com DARF, né? E não reconhecido. Então, como é que eu digo isso? Toda vez... deixa eu ver aqui. Ademais, também não é simplesmente, o último parágrafo do voto, também não é simplesmente acatar o pedido do contribuinte como se o fundamento... Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu quero ver onde é que eu falo essa questão. Tá aqui. Lá no voto é a penúltima página, o terceiro parágrafo. Ademais, não se pode olvidar que o pagamento interno foi apenas parcial, 3.470, uma vez que o restante do IRPJ apurado teria sido quitado por duas compensações. E não existe pagamento indevido originado em compensação, mas sim compensação indevida, a qual deve ser não homologada por inexistência do débito a ser extinto. Saliente-se ainda que uma dessas compensações foi não homologada pela administração tributária, conforme o processo que eu cito o número, e não se tem notícia do destino da outra compensação, que tira a liquidez e certeza do direito creditório. Então tem esse plus aí que reforça para mim o indeferimento do pedido. Então o voto, senhor presidente, é no sentido de negar provimento ou recurso voluntário. Ok, doutor Nelson. Senhores, a palavra está facultada. Bom, se ninguém quer se pronunciar, vamos à votação então. Doutora Gisele. Perfeito, presidente. Obrigada, Nilson. Perfeito. Nesse caso, tem sim a intimação, né? Faço as palavras anteriormente colocadas. O conjunto probatório realmente é ineficiente, o que também não nos permite ultrapassar essa questão da ausência de resposta à intimação e, portanto, acompanho o relator pelas conclusões. Ok, doutora Gisele. Doutor Alain. Acompanho o relator pelas conclusões, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator pelas conclusões, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator pelas conclusões, presidente. E doutor André. Também acompanho pelas conclusões, presidente. Ok, eu acompanho o voto pelo relator integralmente. Doutora Gisele, você não vai querer também fazer declaração de voto nesse processo? Eu acho que por coerência, né, como é a mesma, eu vou fazer algo extremamente sintético só para deixar clara a posição da conclusão, mais nada. Ok, então vai ficar acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Fecho de sustentação oral por videoconferência, o patrão do contribuinte é a senhora Camila Gonçalves de Oliveira. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gisele, Alain, Alexandre, Jefferson e André. A conselheira Gisele Barrabossa apresentar a declaração de voto. Senhores, o próximo item da pauta é o 84, também é da Real Empreendimentos, e a doutora Camila está representando o contribuinte. O processo é número 11.080.935.086/2009-11. Recorrente, Real Empreendimentos S.A. O relator também é o doutor Nelson, que é um passa-palavra. Ok, então é a situação fática similar ao anterior, né, e ao primeiro deles, né. Eu vou ler o parágrafo do relatório que trata das questões específicas. O processo trata de um pedido de restituição, PER, então aqui não é DECOMP, é PER, e de uma declaração de compensação, então, quer dizer, acaba sendo igual ao primeiro, né, tem o PER e tem a DECOMP. Ambos apontando o direito creditório no valor de 6.971 a título de saldo negativo de RPJ do segundo trimestre de 2004. A administração tributária verificou que não havia saldo negativo apurado na classificação de RPJ, mas sim imposto a pagar no valor de 6.637, pelo qual o contribuinte foi intimado para sanear a inconsistência, folhas 4.
o contribuinte não tomou qualquer providência diante de tal intimação, de forma que a administração tributária interferiu no mérito e não no guarda-conta, os tempos de despacho decisório. Então, aqui fica idêntico ao primeiro processo, né? Tem um pé e uma deconto, o contribuinte tem imposto a pagar, mas está pedindo saldo negativo, certo? E o argumento do contribuinte são os mesmos três argumentos. Os argumentos de nulidade do despacho decisório, por carência de fundamentação, por inadequação da fundamentação legal, ausência de fundamentação prática, e o terceiro argumento é o que diz respeito ao erro, né, da mesma maneira lá do primeiro processo. É o voto, senhor presidente. Ok, senhores conselheiros, vamos à votação então, né? Não, desculpe. É o relatório, né? É o relatório, perdão. Foi não, doutor Nesse. É o relatório. Aí, porque quando você falou que o processo era igual, né? Mas tudo bem, eu ainda está com a palavra, meu filho. Então, os dois primeiros argumentos, da mesma maneira, mostrando que existe fundamentação fática adequada, o artigo 74, ali na 1430, fundamento do despacho decisório, existe fundamentação fática adequada, né, o despacho decisório aponta qual é o problema, o erro. E a questão fática é exatamente igual à primeira, certo? E assim, a gente até poderia suprir, excusar o erro do contribuinte, mas como ele foi intimado, né, e não, em tempo hábil, não fez nada para corrigir, a questão aí não é mais nem de erro, é disponível do ônus probatório dele, certo? Por isso, o voto, senhor presidente, é por negar provimento ao recurso comunitário. Obrigado, doutor Nelson. Agora sim. Agora sim, né? Doutora Gisele. Perfeito, presidente. Eu acompanho o relatório pelas conclusões, né? Já esses meus comentários. Obrigado, doutor Gisele. Doutor Alain. Acompanho pelas conclusões, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho pelas conclusões, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator pelas conclusões, presidente. E doutor André. Acompanho pelas conclusões, presidente. Eu voto integralmente com o relator, gente, e o resultado ficou da seguinte forma, igual ao anterior. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Foi sustentação oral por videoconferência o patrão do contribuinte, a senhora Camila Gonçalves de Oliveira. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gisele, Alain, Alexandre, Jefferson André. A conselheira Gisele Barrabossa apresentar a declaração de voto, né, doutora Gisele? É a mesma coisa, não é uma Perfeito, mesma coisa. Isso. O próximo item da pauta, deixa eu ver aqui, também da Real Empreendimentos, então são um detalhe diferente, é o 87, é o processo 11.080.918.711/2012-58, Real Empreendimentos S.A., também teve o pedido de videoconferência, a doutora Camila está representando o contribuinte aqui, e o que tem de diferente agora é que o julgamento desse processo servirá como paradigma para os julgamentos dos processos constantes dos itens 88 e 89. O relator é o doutor Nelson, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui a gente tem uma situação diferente. É o outro lado da moeda, certo? A gente estava tratando de compensação do saldo negativo. Aqui a gente já está falando, a gente já vai falar do PER, de pagamento indevido, certo? Do tributo, certo? Do imposto de renda. Então, eu vou ler aqui o relatório, bem curto, certo? O processo trata de pedido de restituição, PER, a qual aponta o direito creditório a título de pagamento indevido ao maior de tributo. A administração tributária verificou que o pagamento apontado estava integralmente utilizado para a quitação de débito contribuinte, não restando crédito disponível para restituição, de forma que o PER foi indeferido nos termos do correspondente despacho decisório. O interessado apresentou manifestação de conformidade, propugnando pela reformulação administrativa tributária. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Assim, aqui a gente vai ter que conversar, porque o voto é um voto paradigma,
Então, assim, ele não é, digamos, muito específico. Eu não cito folhas, eu não trago os elementos que eu trouxe nos outros processos, em cumprimento ao manual, né, que nos é imposto na administração do CARF, determinado procedimento. Então, a descrição fica um tanto mais vaga se comparada com os outros processos, tá? Bom, o recurso voluntário procura pela legitimidade do direito de crédito reclamado, apesar dos erros na formulação de suas declarações, o que causou uma demonstração equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material. É um relatório, senhor presidente. Pode passar para o voto, doutor Nilson. O recorrente inicialmente informa que apresentou o TCTF para o IRPJ do primeiro trimestre de 2011, declarando imposto a pagar no valor de R$ 573 mil, que foi quitado por meio de DARF. Ao apresentar a respectiva DIPJ, verificou que o imposto a pagar era menor, o que levou a constar em sua DIPJ o valor de R$ 554 mil. Por fim, ao apresentar a presente DECONT, verificou que o imposto a pagar era menor ainda, o valor de R$ 548 mil. O INDEC, ora reclamado, é a diferença entre o valor pago, que é o maior, 573, e este último valor, 548. Informa ainda que retificou as referidas declarações. Em seguida, procura pela legitimidade do direito de crédito reclamado, apesar de ter existido um erro na formação das suas declarações, que causou uma demonstração equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material. Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de conformidade do contribuinte, e a decisão de primeira instância o afastou por entender que seria necessário que o contribuinte provasse a existência do erro alegado, que não teria sido feito. Essa turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento da DECONT pode ser superado em homenagem ao princípio da verdade material. E aí eu discorro, né, aqui. Bom, mas eu vou ler, que é importante. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente. O exemplo é aquele exercício. Então, o erro do contribuinte também tem sido superado por essa turma, ainda quando não é evidente. Mas o recorrente demonstra nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de um erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição do crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento da sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 146 do parágrafo 1º do CTN, aqui eu transcrevo, porque é exatamente o caso. O que o contribuinte alega é um erro na sua DCTF, que teria sido superado, né, encontrado quando foi apresentado a IPJ, e teria sido superado na medida que ele retificou a DCTF. Como se vê, apesar da declaração retificadora ser importante para dar seguimento ao pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação. Verifico que o recorrente não juntou qualquer documento tendente a demonstrar o alegado erro na formulação da sua DCTF, mesmo sendo essa ausência de prova o fundamento da decisão ora recorrida. Não existindo a prova do alegado erro, não se pode averiguar qual é o valor correto do imposto devido, dentre os vários valores apontados pelo contribuinte, de forma que o direito creditório pleiteado carece de liquidez e certeza, pelo que o presente PER deve ser indeferido, nos termos do artigo 170 do CPI. Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutor Neilson. Senhores, alguém quer fazer algum comentário ou podemos ir para a votação? Doutora Gisele. Eu acompanho o relatório, presidente, está muito claro. Eu também, abrindo a documentação, né, do processo, não tem
lastro probatório por parte do contribuinte de forma a justificar a retificação e, portanto, acompanha integralmente. Obrigado, doutora Gisele. Doutor Alain? Acompanho, presidente. Doutor Alexandre? Também acompanho. Doutor Efigênio? O relator, presidente. Doutor Jefferson? Com o relator, doutor André? presidente. Acompanho integralmente, presidente. Eu também acompanho integralmente. O resultado ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Foi substituição oral por videoconferência o patrão do contribuinte, a senhora Camila Gonçalves de Oliveira. Ok? Deixa eu só copiar o resultado desse julgamento, que esse mesmo resultado ele vai se aplicar ao processo de número 88 da pauta, que é o 11.080.918.712/2012-01, que também que é da Real Empreendimentos S.A., tá ok? E esse mesmo resultado de julgamento vai se aplicar para o processo 89, item 89 da pauta, que é o processo 11.080.918.714/2012-91, Real Empreendimentos S.A. Eu vou agora passar para o processo, é o item 90 da pauta, é o processo 11.080.919/2012-14, o recorrente Real Empreendimentos S.A., e esse processo ele vai servir de paradigma para o julgamento constante do processo do item 91. O relator é o doutor Neudson, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. O processo trata de pedido de restituição PER, a qual aponta o direito creditório ao título de pagamento indevido ao maior de administração tributária, verificou que o pagamento apontado estava integralmente utilizado para a quitação do débito do contribuinte, não restando crédito disponível para a restituição, de forma que o PER foi indeferido nos termos do correspondente disposto acessório. O interessado apresentou manifestação de conformidade, propugnando pela reforma da decisão administrativa tributária. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente pela autoridade julgadora qual nos termos do acordo com a hora recorrida. O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do direito de crédito reclamado, apesar dos erros na formulação de suas declarações, que causou uma demonstração equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material. E esse é o relatório, senhor presidente. Pois não, doutor Renan, você pode passar para o voto. Normalmente o relatório ele é muito sintético, né, em atendimento ao nosso manual de formulação de relatório de decisões que são paradigmas. Né? Mas eu pretendo suprir assim, essa simplicidade no voto, que aí eu trago informações mais precisas. Tá? O recorrente inicialmente informa que apurou o IRPJ a pagar no segundo trimestre de 2007 no valor de 113 mil, que foi quitado por meio de 2 dados. Posteriormente, considerando que possuía retenções da fonte em seu favor, ingressou com decomp, requerendo reconhecimento de direito creditório no valor total do fonte, a qual foi homologada apenas parcialmente, por não considerar os referidos pagamentos. Com isso, o contribuinte foi compelido a apresentar o presente PER, que diz respeito ao DARF de valor principal de R$ 23.413. Em seguida, propugna pela legitimidade do direito de crédito reclamado, apesar de ter existido um erro na formulação da sua DPJ, que causou uma demonstração equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material. Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de conformidade do contribuinte, a decisão de primeira instância o afastou, por entender que a confissão do débito de RPJ e DCTF faz com que o pagamento a ele vinculado seja ou esteja indisponível para fins de restituição. Só pintar aqui. Foi uma questão de ordem. Você não tem que fazer. Acho que o presidente caiu, se eu não me engano, só para confirmar. Não, eu estou ouvindo, normal. Então, é porque a imagem ficou cinza, presidente. Desculpa. Você está sem imagem. É só para evitar de ter que repetir. Não, obrigado. Mas é porque eu estou vendo todos normal. Então, perfeito. Ok. Como se vê, o contribuinte não apresentou TCTF retificadora para extinguir o crédito tributário de RPJ e tornar disponível o pagamento. Essa turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento da DECOM
pode ser superado em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço exploratório recorrente. Por exemplo, quando há uma troca entre exercício no calendário de saldo negativo. O erro contribuinte também tem sido superado por essa turma, ainda quando não é evidente, mas o recorrente demonstra nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de um erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, parágrafo 1º do DCTF. Contudo, na espécie, não se trata de alteração de crédito tributário, pois não há dúvida de que ele é inexistente, diante do volume de fonte em benefício do contribuinte. Entendo que o erro do contribuinte é evidente, e assim não carece de maiores comprovações, pelo que a retificação da DCTF torna-se superável, bastando que a administração tributária extinga o respectivo crédito tributário com fundamento na presente decisão, viabilizando a restituição requerida. Então, explicando aqui, por que eu entendo que aqui o erro é evidente, diferentemente do anterior? Diferente do anterior, ele tinha imposto a pagar, ele não tinha saldo negativo. Ele simplesmente saiu reduzindo o imposto a pagar. Né? Aqui não, aqui ele tem saldo negativo, não há dúvida de que ele tem as retenções na frente. Aqui sim é o outro lado da moeda daqueles outros processos, certo? Até que é o processo mais recente, esse daqui, é o último, né, apresentado. Esse é o outro, né, que esse é paradigma de um outro. Então, eu entendo aqui, por que eu entendo que não há alteração do crédito tributário, apesar de ter uma DCTF constituída? Eu entendo que não há alteração porque eu entendo que nunca houve crédito tributário. Certo? Que aquela DCTF que foi apresentada formalmente constitui um crédito tributário, mas materialmente ele nunca existiu. Certo? Porque, na verdade, o contribuinte tem saldo negativo, sem saldo negativo, né? Em princípio, provavelmente ele tem saldo negativo. Ele nunca existiu a obrigação tributária. Se a obrigação tributária, assim, sequer existiu, né, quanto mais o crédito tributário, que é a constituição de uma obrigação. Certo? Então, aquela constituição do crédito tributário, ela, para mim, é inexistente. E a providência a ser tomada pela administração tributária é de natureza formal. Extingue o crédito tributário com fundamento nesta decisão. Então, essa é uma decisão, digamos assim, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo essa proposta, certo? Inclusive, está tendo um debate no grupo aqui de conselheiros exatamente sobre essa matéria, né? A gente julga em razão do crédito, não é bem porque aqui é PER, né? Mas em razão do crédito tributário constituído. Mas a minha posição é bem clara, no sentido de que, mesmo o processo de PER, mesmo o processo de DECOMP, a gente, como jogador, a gente tem cognição ampla, pode conhecer toda a matéria, pode trazer para vocês todas as informações relativas àquela matéria, certo? E nesse caso, para mim está evidente que não existia aquele crédito tributário, que a constituição dele por meio do DCTF foi um erro, certo? E esse erro pode ser superado no âmbito do processo administrativo. E é isso que eu estou determinando aqui no meu voto. Por isso, a minha proposta, presidente, é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Neilson, deixa eu só entender bem aqui o que está tendo diferente. Porque aqui diz o seguinte: a recorrente informa inicialmente que apurou o por dívida a pagar no segundo trimestre de 2007 113.323. Então, esse valor está errado. Ela não tem saldo a pagar. E, na realidade, o contributor não tem que o parágrafo aqui do seu voto.
que foi quitado por 2 DARFs. Posteriormente, considerando que possui retenções na fonte a seu favor, ingressou com DECOMP, que é requerendo reconhecimento de creditório no valor total da fonte. Aqui eu estou ficando com confusão na minha cabeça, tá certo? Porque aqui ele declarou que tinha imposto a pagar, então, na realidade, ele tem saldo negativo. O que é que formou esse saldo negativo? As retenções na fonte, tá certo? Formou o saldo negativo, estou supondo, pelo que está escrito aqui. Então, eu não entendi aqui por que foi reconhecido apenas parcialmente, nesse primeiro momento. Ele tinha imposto a pagar, tinha retenções na fonte. Aí o contribuinte foi compelido a apresentar um pé no que diz respeito ao DARF de falta, então faltou um DARF só de 23 mil. Então, aí ele não retificou a DCTF, mas o senhor está dizendo aqui que, no caso que ele apresenta provas, aceita, tá certo? Eu concordo também, eu acho que o contribuinte traz provas, se essas provas forem contundentes. Mas a prova que o senhor se refere é o que? A DIPJ, que mudou o saldo negativo? Eu não entendi, sinceramente, esse parágrafo. Se o senhor puder me esclarecer. O som está sem som, Nelson. Perdão, senhor presidente. Eu vou tentar expor em ordem cronológica para ver se fica um pouco mais claro. O contribuinte, a apuração é trimestral, real trimestral, certo? E aí o que acontece? Ele, ao fazer a apuração, ele entendeu que existia imposto devido, certo? E pagou o imposto devido, 2 DARFs. Certo? Quando ele foi apresentar a DIPJ, que aí é que ele foi considerar o saldo negativo, que ele já devia ter considerado antes, mas não considerou. A DIPJ que ele vai considerar o saldo negativo. E aí surge o saldo negativo, porque os fontes superam o pagamento, o imposto devido. Certo? Aí o que ele fez? Então ele entrou com pedido de compensação saldo negativo, considerando não só as fontes, como pedir para incluir aqueles pagamentos. É um dos processos que a gente acabou de julgar, certo? E que a gente acabou de negar provimento ao recurso voluntário. Não sei exatamente qual é, mas é um deles. Por que a gente negou o provimento ao recurso voluntário? Porque disse assim, opa, isso não é saldo negativo. Isso é pagamento indevido, ou o pagamento é maior. Certo? Por isso que a gente negou o saldo negativo. E aqui, ele fez, então, se é pagamento a maior, então eu vou pedir o pé de pagamento a maior. Que é o caso aqui. Então, qual é o de fonte? Quem está pedindo a fonte é só esse detalhezinho para só não entender. Ele não está pedindo fonte. Está pedindo saldo negativo. Ele pediu fonte lá no saldo negativo. Aqui é pagamento indevido ou maior. Não é saldo negativo. Do IRPJ, do IRPJ, exato. Certo? Então, os outros processos a gente estava julgando direito creditório de saldo negativo, né? Aqui é diferente, então, julgando direito creditório de pagamento indevido. Conforme foi apontado naqueles outros processos que a gente negou provimento. Olha, isso aqui você não tem direito creditório de saldo negativo, você pode ter de pagamento indevido, certo? E aí, por isso que a gente negou lá o saldo negativo. Agora é pagamento indevido, é o outro lado da moeda, certo? Então, o pé que ele está pedindo é com relação a esse pagamento, uma parcela desses 113 mil, que ele acha que é indevido, na DIPJ dele está apurada saldo negativo. E ele não retificou a DCTF dos 113 mil. Estou só para fazer minha convicção. Ele não retificou, né? Exato. Então, exatamente. Então, nós temos a situação do pagamento de 113 mil, declarado 113 mil. Posteriormente, o que foi que ele fez? Ele retificou, na DIPJ dele existe saldo negativo, tá certo? Sim. E ele agora, ele disse, não, então, já que agora eu tenho saldo negativo, eu quero um pedaço desse pagamento meu, que ainda não foi reconhecido. E o senhor está dizendo, realmente, se ele tem saldo negativo, esse pagamento que ele fez é indevido. Então, esse seria um elemento de prova, porque quando falou prova, eu não sei para vocês, talvez já se para mim, não ficou bem claro, entendeu? Então, se eu dissesse isso, qual é o teu elemento de prova? O teu elemento de prova que esse pagamento é indegível, porque a DIPJ é um saldo negativo, não? O porquê falar do elemento de prova? É o parágrafo anterior que eu digo assim, olha, a gente aceita o erro, certo? Inclusive para retificar DCTF, desde que haja elemento de prova, certo? Isso. Aqui, né, desde que haja.
Aqui é uma situação excepcional em relação a isso, até mais excepcional. Por quê? Porque mesmo que seja necessário invalidar a CPF, ou seja, alterar o crédito tributário, né, eu entendo que não precisa de prova. É uma exceção da exceção. Por que não precisa de prova? Porque está evidente para a gente. É evidente com base na DIPJ, certo? Com base na DIPJ. Na DIPJ e no DARF de recolhimento. Então, DARF, Isso. por favor. Aí na DIPJ, né? Com base na DIPJ. Porque a DIPJ tem gerado saldo negativo. Agora, com base na DIPJ, tem que ter pedido, que a gente sabe que a gente acabou de julgar, né, é um elemento de convicção, tem que ter pedido saldo negativo, e saldo negativo já ter sido negado. Certo. Certo? Entendi. Era só esclarecimento. Certo. Depois, Efigênio. Isso deixa claro que o contribuinte atirou para todos os lados, né? Isso evidencia que lá na parte inicial ele tinha total consciência que o pedido era inconsistente, né? Ou seja, ele tentou, eu vou tentar aqui, se der é maior, então eu tento lá e tento aqui, sabendo que... Né? Não, eu acho, Efigênio, que ele não apresentou os dois ao mesmo tempo. Eu acho que ele apresentou a DECOMP, né, e quando foi negada lá na DRF, aí ele apresentou aqui o PER. Então, foi uma consequência já do indeferido. Talvez por isso ele não tenha retificado o DCTF, talvez ele não tivesse mais tempo. É esquizofrenia. Não. Então, eu entendo que não foi assim, atirar para todos os lados. Né? Tirar para todos os lados a gente faz ao mesmo tempo, né? Aqui não. Ele atirou com ele fugiu, né? Aí ele resolveu pagar a outra moeda. Fico falando aqui de maneira coloquial. Mas entendo que aqui está correto, né? Está correto, porque ó, se foi negado. Até porque é isso, né? Agora a gente julgou que não deu. Como é que eu conserto isso? Ok, obrigado. Ok. Senhores, podemos votar? Doutora Gisele. Neilson, foi extremamente coerente, né? A gente consegue ver nitidamente os dois lados da situação e o quanto, né, a questão do saldo negativo lá não estava sendo discutido, mas um pagamento indevido a maior. E aqui com o PER, eu acho que fica bem materializado e eu entendi o porquê da suficiência probatória, ou pelo menos do lastro, porque realmente a gente consegue enxergar aqui os dois lados, consegue enxergar o DARF, consegue enxergar a DIPJ e até entender melhor o racional dessa diferença que apareceu de pagamento indevido ao maior de RPJ por consequência do imposto de renda retido na fonte. Então, eu acho que fica bem claro aqui. Então, acompanho o relator em toto. Doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, doutor presidente. André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. O resultado ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário. Foi sustentação oral por videoconferência o patrão do contribuinte, a senhora Camila. Esse mesmo resultado de julgamento nós estamos aplicando ao item 91 da pauta, que é o processo 11.080.918.718/2012-70 de real empreendimentos. Ok? É o mesmo resultado de julgamento. Eu acredito, doutora Camila, que agora terminou sua participação. Isso é correto? Encerramos, a internet vai voltar a funcionar belíssimamente. Boa tarde, senhora, foi um prazer. Obrigada, boa tarde, bom trabalho. Senhor presidente, eu queria dizer que, em homenagem à Platão, eu vou dar o nome a este voto de voto Rivotril. Eu vou achar ótimo. Por todas as esquizofrenias processuais, né? Obrigada, gente. Bom trabalho. Senhora, boa tarde. Boa tarde. Colegas, deixa eu dar uma olhada aqui só no que é que ainda falta dessa sessão da tarde. Eu tenho que voltar pela ordem aqui, não sei se foi para o lado algum. Se os senhores quiserem fazer um intervalo de 5 minutos, uma parada técnica. Então, pessoal, vamos fazer uma parada técnica rápida de 5 minutos. Eu peço apoio para, nesse momento, interromper a gravação e logo nós vamos retornar à gravação. Por favor, apoio, eu solicito que seja interrompida a gravação nesse momento. Doutora Amanda, por favor. Presidente.